gente, a vida ela é muito cheia de contradições, né? Num país onde tantas mães sofrem pela perda injusta dos seus filhos, inclusive perda para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário continua tomando muitas mães de maneira injusta, porque pais abusivos tomam posse de seus filhos e fazem as mães parecerem-se mentirosas, e elas perdem seus filhos. E aí, em meio a esse país de mães que perdem seus filhos de maneira até perversa, homens e mulheres acabam confiando a luta que pertencia a essas mães, confia a homens, como é o caso do candidato a vereador pelo Rio de Janeiro, o pai do menino Henri, o ex-marido da professora Monique. E é tão triste ver que rumo que o Brasil vai tomando, porque as mulheres continuam sem os seus direitos e muitas outras mulheres acabam concedendo esses direitos a homens que nunca lutaram e nem lutariam pelas suas crianças. Infelizmente, né, eu sou uma voz masculina aqui, mas eu sei, no dia a dia, eu lido com muitas e muitas e muitas mulheres que fariam de tudo para poder ver os seus direitos contemplados pelo sistema judiciário. E aí a gente vê agora a mãe do Henri, né, que está para ser julgada e condenada injustamente por causa dessa coisa, né, que a justiça deixa passar. A justiça não ouve as mulheres ainda, coloca a palavra das mulheres em dúvida, e tanta coisa acontecendo, enquanto a professora Monique permanece presa e as pessoas que realmente fizeram mal ao filho dela estão soltas, na verdade. A professora Monique está presa sem nenhuma prova contra ela, está presa por manobras políticas e jurídicas, conforme a gente vai ver agora no discurso do seu ex-marido. Preste bem atenção. A gente fica, né, bem chocado ao ver, então, que mulheres como a professora Monique, que perdem seus filhos, outras perdem os filhos em vida, como o caso da Raquel Cantarelli, as filhas dela estão fora do país. E aí as pessoas elegem um homem que não foi um pai presente assim, mas vamos analisar as palavras deste homem, já que vocês decidiram confiar nele. Quando eu vejo assim, puxa, meu filho, por que o Henri? Por que o meu filho? E eu hoje, né, e naquele momento também eu começo a olhar, né, eu começo a perguntar a Deus por que de tudo aquilo, mas hoje olhando, eu falava assim, nossa, se talvez tivesse um pai, tivesse o outro Leniel Borel antes de mim, talvez o meu filho estivesse aqui, Clébio. Porque o meu filho era para estar aqui. Talvez era para a gente estar discutindo a mesma temática. Então vamos pensar numa coisa. Primeiro, ele fala aí que se houvesse um Leniel antes dele, né, como que dizendo, outro pai que deveria ter perdido o filho para ele não precisar passar por isso. Ele se coloca na posição do homem coitado. Mas o que as pessoas não conseguem perceber é o que essa fala esconde. O que essa fala está escondendo? Que enquanto Henri vivia, o Leniel não era esse pai presente, né? Aliás, a gente espera muito que ele seja presente na vida da sua nova filha, fruto do seu novo casamento. Mas, enquanto o Henri vivia, o Leniel não era presente assim, não. Ele fazia lá aquele papel de pai fuleiro que a maioria dos pais fazem, né, de pegar o menino no final de semana, passear, aquela coisa toda. Muitas coisas ele foi poupado no processo. Nós, apoiadores da professora Monique, entendemos que, infelizmente, de novo, ela foi instruída pela defesa a não, digamos assim, manchar a imagem desse homem. Mas não é manchar a imagem dele, não era só falar a verdade sobre como ele era como marido, né? Mas a defesa a instruiu a toda vez que se referisse a ele, ela fala, mas é porque ele não podia, que ele não tinha tempo. E isso vira uma coisa contra a própria mulher, porque a professora Monique era tão corrida e tão ocupada quanto o ex-marido dela, e mesmo assim ela sempre dava atenção ao filho dela. Aí ele, que foi um pai que não deu atenção ao filho, agora fala, é porque não existia um Leniel antes de mim, e aí ele vai se colocar como o redentor da humanidade. Preste atenção. Sou muito amigo da Ana Carolina, mãe da Isabela Nardoni, também está candidata em São Paulo, né? Falei muito, Ana, muito amiga, me ajudou muito mais que a minha psicóloga. Essa é uma outra declaração horrível e as pessoas deveriam pensar muito antes de votar no legislador municipal, que é o vereador, né? Porque o cara, ele vive dizendo isso nas entrevistas, que a Ana Carolina fez por ele mais do que a psicóloga. Então por que esse cara fez psicoterapia? Será que ele leva a psicoterapia dele a sério? Quer dizer que psicóloga é aquela que faz aquilo que o cliente quer?
E vamos pensar na psicologia associada à cirurgia. Se nós fôssemos pensar na dor que a cirurgia nos causa, a gente iria fazer cirurgia? Mas mesmo em meio à dor, a gente não precisa fazer uma cirurgia? Pois o Brasil, e é por isso que o Brasil vai eleger esse cara, né, no caso Rio de Janeiro, o Brasil é assim em relação à psicologia. Se a psicologia não for agradável para a pessoa, aí eles falam mal da psicologia. Porque eu vou te dizer, a Ana Carolina não ajudou esse cara mais do que a psicoterapeuta dele, não. A Ana Carolina foi uma outra mãe que, infelizmente, perdeu a própria filha de maneira inusitada, mas foi uma mãe que nunca quis saber o que aconteceu no processo. E aí agora se alia ao Leniel, que também não sabe o que acontece no processo, mas ele inventa as mentiras dele. Talvez ele até minta e não veja que está no processo, que é para não se sentir culpado pelas mentiras, mas ele sabe que ele está mentindo. Mas o chato disso tudo é esse cara fica falando que a Ana Carolina ajudou ele mais do que a psicóloga. Quando na verdade a psicóloga deu a ajuda de psicóloga, né? Nem ajuda, é o trabalho dela de fazer um ser desse se enxergar, porque esse cara precisaria se enxergar e não ficar se projetando em cima da memória, da imagem e até mesmo do corpinho morto do Henri, o filho dele, ficar se projetando em cima das sórdidas mentiras que ele inventa contra a ex-esposa e agora ficar se projetando em cima da psicóloga que deve ter feito um bom trabalho e ao mesmo tempo ele só vai mudar naquilo que ele quer, né? Então o cara faz o que quer e depois fala, ai, Ana Carolina me ajudou mais do que uma psicóloga. Gente, isso é uma confissão de quem esse tipo de gente é. Naquela época, eu falei, Ana, a gente precisa se levantar para fazer alguma coisa. E através das nossas conversas, né, várias vezes, hoje Ana também se levanta lá em São Paulo para lutar em prol das crianças e adolescentes, das vítimas brasileiras. Eu acho engraçado eles falarem que a Ana se levanta para lutar em cima dos adolescentes, porque se vocês forem assistir aos podcasts da Ana Carolina Oliveira, as entrevistas que ela concedeu, várias, né, de 2022 para cá, 2023 para cá, melhor dizendo, ela se torna uma pessoa extremamente alienada. Por exemplo, ela tem dó de pais que não cumprem o papel de pai, né, que é, no mínimo, cumprir com a pensão para a criação dos filhos, porque uma mãe que fica criando os filhos, ela não apenas gasta com os meninos, não, ela para muita coisa da vida dela, 24 horas por dia, junto com os filhos. Aí esses pais não pagam a pensão. Aí outro dia eu vi a Ana Carolina Oliveira num podcast com dó desses caras e falando, mas a mulher não pode exigir muito, não. Aí ela vai se tornar uma legisladora contra as mulheres? Isso é a primeira coisa. E a segunda coisa é que ela é daquele povo brasileiro que confunde amor de mãe com licença para bater. Então é o pessoal assim que, não tem nada demais essa questão de bater no filho. Quando eu tô nervosa eu meto a mão. A Ana Carolina Oliveira é desse tipo de gente, né? E aí o Leniel se junta a essas pessoas porque ele quer ganhar as eleições. Eles usam o discurso pró-criança para se ascenderem, né? Para subirem aos olhos da população, mas eles não estão preocupados com as crianças e muito menos com as mulheres, porque se o Leniel fosse um homem íntegro, ele poderia promover uma mulher, uma dessas mães, ao invés de ele querer ser o vereador, porque enquanto Henri vivia, ele não fez nada para as crianças. Vocês acham que ele vai fazer agora? Ele só vai andar nessa propaganda absurda em cima de uma criança que não pode voltar de onde está para dizer, gente, meu pai não é isso tudo que vocês pensam, não. Mas continuemos, ó. E eu falava, nossa, eu preciso fazer alguma coisa, porque se nem fizer nada, amanhã será outro filho, será outra criança, outro Henri. E ali eu começo a minha exposição de demonstrar que mãe mata, por exemplo. Monique, numa das únicas entrevistas que deu em rede nacional, ela fala de uma forma muito descabida, né, destemida, falando, que mãe não mata. E eu demonstrei para o mundo uma mãe que mata. Gente, isso é um absurdo completo. E aí nessas horas dá vontade de gritar, cadê a defesa da Monique? Cadê a família da Monique? Porque esse sujeito está dando essa declaração dizendo que ele mostrou ao mundo uma mãe que mata. Gente, se você for no relatório da Polícia Civil, se você for nos processos, nos autos, em toda a documentação, não existe nenhuma prova, nem de que Monique tenha matado Henri e nem de que ela tenha entregado o filho dela. Existem provas ao contrário. Nós temos aí um vídeo onde a gente colocou a conversa da babá com o noivo, a conversa da babá com o pai, a conversa da babá com a Monique, e essas conversas todas comprovam que a Monique não estava sabendo o que estava acontecendo, por mais que ela estivesse tentando investigar, né? Na conversa da babá, o máximo que acontece é a babá mandar um vídeo dizendo assim, ele está mancando, mas não diz o que está acontecendo.
até porque nas outras conversas, e veja isso no vídeo que está aí no nosso canal, nas outras conversas ela diz ao noivo, ele tá gritando lá dentro, né? Mas eu não sei se é melhor gritando ou calado. E ela dentro de casa com o Henri gritando e o patrão dela fazendo sabe-se lá o que com o menino. Só que a Monique não sabia desse episódio. Numa outra situação, a babá diz que o Jairo pagou a ela R$100 para não contar para Monique que o Henri rasgou a roupa dela de pavor que ele estava. Numa outra situação, ela diz que não ia contar nada para Monique para não entrar numa rabuda, porque ela não queria se complicar com quem? Não queria se complicar com o Jairo. Então, essas coisas todas provam que a Monique não sabia o que estava acontecendo ao filho dela e não tinha como ela saber, não. Qualquer uma de vocês que estão nos assistindo iriam ver que uma mãe, ela confia, né, na pessoa que ela contrata. A maioria das mães que nos assistem, elas estão em outro momento, estão em situação de trabalhar fora, de ter que deixar seus filhos com alguém, e essa mãe não tem saída não, ela precisa confiar em alguém, ela precisa confiar na pessoa que ela contratou, e a Monique confiava na babá, e foi essa babá que sempre trabalhou para o Jairo, nunca trabalhou pela Monique, que deixava lá o filho da patroa nas mãos daquele ex-patrão, que no caso era o Jairo, né? Então aí vem o Leniel dizendo que ele mostrou ao mundo uma mãe que mata. A Monique não matou. E aí dá vontade de gritar de novo. Cadê a defesa da Monique, que fica calada, deixando esse cara falar mentiras dessa mulher? Cadê a família da Monique, aquela família imensa no Rio de Janeiro, que ninguém vem a público se manifestar? Outro dia até os vi se manifestando aí em defesa do bairro, de Bangu, mas eles não se manifestaram em favor da Monique, no sentido de que esse cara está dizendo que a minha filha, que a minha sobrinha, que a minha prima, que a minha parente assassinou o nosso sobrinho, né, o filho dela, mas ninguém vem em defesa dela. E aí fica parecendo que o que esse cara está falando é verdade, mas na verdade é só porque ele está se aproveitando do silêncio das pessoas de bem, que tem medo de falar porque acham que estão praticando mal, acham que estão sendo maldosas como ele. Mas ele que é o grande maldoso e alguém tem que dizer alguma coisa aqui. Ele mentiu, né? Providenciou para que ela ficasse presa a fim de que ele mentisse e não fosse desmentido, porque enquanto ela estava aqui fora, ela estava desmentindo esse ex-marido dela. Agora vamos ver uma outra questão, que é como que o poder judiciário vai agindo contra uma mulher inocente. Por exemplo, nós temos aqui o advogado do Leniel, né, chamado de advogado de acusação. Olha como é que ele constrói um texto para falar sobre a questão do tribunal do júri. Não sei se você consegue ver aí, vamos tentar ler juntos aqui. Inicialmente, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro confirmou a pronúncia dos réus, uma decisão crucial que manteve seus encaminhamentos para enfrentar julgamento pelo júri popular pelos crimes descritos na acusação. Né? É uma acusação e, por sinal, acusação sem prova quando se trata da professora Monique, tá, gente? Mas continuemos a leitura. Este julgamento é reservado para os casos que envolvem crimes dolosos contra a vida, oportunidade que a sociedade poderá julgar os assassinos. A acusação, que reverbera as vozes de indignação e demanda por justiça da família e comunidade. Olha o texto desse Cristiano Medina, que é um outro criminosinho cá para nós. Porque ele está dizendo que a acusação reverbera de vozes de indignação. Essas vozes de indignação nem sabem o que aconteceu. Elas estão baseadas em fofoca de jornalistas desatentos. Depois ele fala assim, que é demanda por justiça da família e comunidade. Da família quem? Da família só do Leniel? Porque a família da Monique sabe que a Monique está sendo injustiçada e ninguém ouve a voz da família dela, dos familiares dela. E comunidade, qual comunidade? Aquela que foi enganada pela mídia? Porque tem muitas outras pessoas, e esse nosso vídeo é um exemplo de que há muitas outras pessoas que ficam assim, gente, por que a Monique vai ser condenada? Se nós a conhecemos e sabemos que ela foi uma mãe daquelas raras. A maioria das mães não são mães maravilhosas como a Monique era para o Henri, né? Aí ele está dizendo que isso tudo é fruto de vozes de indignação, sendo que ninguém conseguiu provar que a Monique possa ter alguma participação na morte do Henri. Pelo contrário, comprovou-se que a Monique era uma mãe sozinha, cuidando do seu filho com muita dignidade. Ela nunca deu nenhuma chinelada no filho dela, como, por exemplo, a própria Ana Carolina já fez com os filhos dela. Né? Aí, alega que os réus estiveram diretamente envolvidos em atos de violência e tortura que culminaram na morte do jovem Henri Borel. Jovem? O cara trata o menino como jovem.
e fala que a mãe esteve diretamente envolvida. Assim, ele está dizendo que alegam, né? Mas isso tudo é mentira. Alegar é uma coisa. Outra coisa é ela estar diretamente envolvida. A Monique não está diretamente envolvida em nada disso. Ela não está nem indiretamente envolvida. Ela também é vítima nessa história toda. Mas o Cristiano Medina constrói o texto desse jeito, né? Aí mais aqui nesse parágrafo ele vai dizer, segundo ele, né? Não sabemos, não temos conhecimento dos detalhes do processo. Mas está dizendo aqui que a Corte Superior concluiu que as impugnações específicas dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial não foram devidamente apresentadas pela defesa de Monique. Então está dizendo que a defesa da Monique não conseguiu fundamentar. E aí que os apoiadores da Monique ficam meio preocupados, né? Porque a Monique está lá presa e não sabemos se ela já está sabendo que a defesa dela não apresentou os argumentos, sendo que os argumentos são até fáceis de apresentar. Mas é porque me parece que as pessoas, né, sejam familiares da Monique, seja a defesa, eles não estão acompanhando muito detalhadamente o que está acontecendo aqui fora, por exemplo. Duvido que eles estejam sabendo dessa declaração do Leniel, que ele apresentou uma mãe que é capaz de matar ao mundo. Eles não estão sabendo disso. E se estão sabendo, por que não desmentem essa disfarçatez desse homem que vai se tornar vereador para a tristeza das crianças, né? Então está falando que falhou em contestar de forma abrangente e específica as bases da decisão de inadmissibilidade. Quer dizer, com tantas coisas ali, com as conversas da babá, demonstrando como é que a babá estava escondendo as coisas da Monique, por que a defesa não usou isso, né? E reconhecemos que estamos falando isso aqui baseados numa reportagem. Vemos uma outra reportagem aqui, ó. Essa que a gente viu agora, ela é do Diário de São Paulo. Agora vamos para o jornal O Dia. Diz que a defesa de Monique diz que houve irregularidades no inquérito policial por conta da ausência de investigação a respeito do temperamento violento de Jairo. Então, está falando que houve ausência de investigação sobre como é que o Jairo era, né? E por arquivar as apurações relativas às omissões do pai da vítima, Leniel Borel. Então, diz que as investigações sobre Leniel foram arquivadas, né? O recurso alega também que a mãe do menino não tinha meios para evitar a morte do filho, por isso não poderia ser acusado de omissão e levado ao tribunal do júri. O que é verdade. Ela não tinha como evitar a morte, até porque ela não sabia o que estava acontecendo. Todas as conversas demonstram que a Monique não sabia o que estava acontecendo. E que os indícios que ela começou a ter, ela não conseguiu comprová-los, tanto é que ela leva o menino ao médico sobre a questão da banda, e aí os médicos não acham nada, o menino sai do hospital e vai brincar lá com seu patinete, ela pensa assim, então não deve ter acontecido nada, né? E a babá nunca disse a ela, patroa, vou te contar porque eu trabalho com esse homem há muitos anos e sei que ele é assim. Nada, a babá se escondeu, mentiu várias vezes em tribunal e não está presa, né? Isso aqui que é curioso nessa reportagem do jornal O Dia, que é de ontem, né? Na decisão, o ministro justificou, entre outros motivos, que as defesas não apresentaram fundamentos para que os recursos fossem reavaliados pelo STJ e os impedisse de ir ao tribunal do júri. Isso aqui é um recado importante para a defesa da Monique. Os juízes estão dizendo que as defesas não deram bons fundamentos, né? Porque esse negócio de falar assim, a Monique tem que sair da prisão porque ela está com depressão, isso não é um bom fundamento, né? A Monique passou a responder por homicídio qualificado por motivo torpe. Como a Monique matou quem? E qual motivo torpe? O motivo torpe é porque ela disse, né, no dia que ela apanhou do Jair, ela disse que o Jair ia ter que sair de casa e ia ter que arcar com as questões de um ex-companheiro? Isso é motivo torpe? Primeiro que ela não entregou o filho dela à morte, e muito menos por causa disso nem havia motivo torpe, né? E recurso que impossibilita a defesa da vítima. Como é que a Monique ia defender o Henri, sendo que ela estava adormecida, dopada, né? Aí fala que ela também está sendo acusada por tortura e coação. Quem que a Monique coagiu? Né? Sendo que quem coagiu foi o Jairo, que deu R$100 para a babá não contar para a mãe do Henri o que tinha acontecido, né? Então, de qualquer maneira, a gente tende a amargar essa questão porque fica muito claro aqui que a defesa da Monique não apresentou os fundamentos do recurso dela. É isso que está mostrando a reportagem. Claro, nós temos que entender que as reportagens, elas acabam sendo meio preguiçosas, porque elas mostram aquilo que dá ibope, aquilo que vai dar audiência, aquilo que vai fazer as pessoas lerem, né? Porque há outras questões acontecendo. Só que o que está dizendo aqui é que a defesa não apresentou bons fundamentos
E isso me faz lembrar o ministro Gilmar dizendo, né, que ele não conseguia ver o clamor popular do lado da Monique. Porque a defesa, infelizmente, sempre a instruiu a ficar calada, sendo que uma pessoa inocente, nós sabemos, uma pessoa inocente, ela tem de botar a boca dela no trombone, como se diz. O silêncio vai ser sempre a melhor estratégia para quem tem culpa ou para quem está sendo acusado. Agora, para quem está com a verdade, não. Percebe? Quem está com a verdade, irmão, não vai ficar calado. Aquela frase, né, que dizem, o justo não se justifica, Miguel dos grandes. Quem é acusado injustamente de um crime, nunca vai ficar calado. Agora, quando se trata de um crime como esse, aí é que o camarada não fica calado mesmo. Aí é que o camarada não fica quieto. Como que eu vou me acusar de um abuso e eu vou ficar calado esperando que na justiça resolva? Não, irmão, não vai esperar não. Eu vou meter a cara, fazer vídeo, pintar o terror, mas eu vou mostrar que eu sou inocente. Quem está ao meu lado e acredita na minha inocência vai fazer o mesmo. Só fica calado quem tem culpa. Quem segue uma estratégia da defesa para ficar calado. Só para refutar essa fala dele aí, que tinha que ficar calado. Temos aí o jornalista falando, né, que quem é inocente vai querer falar. Quem prefere ficar calado é quem tem culpa. Só que isso, gente, não é a Monique, não. Isso é a defesa da Monique, que enquanto ela está presa lá, fica recomendando que ela está calada. Devem estar mentindo para ela. A gente está resolvendo, estamos trabalhando no silêncio, vai dar tudo certo. E eu fico perguntando, será que a Monique lá na cadeia está sabendo que os argumentos da defesa dela foram reprovados? Então é isso que a gente não pode confundir. Esse é o jornalista Isael, né, lá do Fuxico Gospel, falando sobre situações onde as pessoas ficam assim, não precisa ficar falando, porque os amigos não precisam, os inimigos não acreditam e os incautos, os insensatos não entendem. Ele está dizendo, não, quem é inocente fala, né? Mas pelo que a gente vai percebendo, tanto a defesa quanto muita gente próxima da Monique ali fica aconselhando ela a ficar calada, e como ela está presa lá dentro, ela não tem a noção do prejuízo que o silêncio dela está causando a ela, conforme disse essa nossa amiga aqui, advogada, que ela falou, olha, ficou muito claro, tanto na opinião do ministro lá, né, do Rio de Janeiro, da 7ª Câmara, quanto do ministro Gilmar Mendes, e agora também aí, com esse recurso que não foi conhecido, é que realmente a defesa dela não tem uma tese defensiva, entendeu? Parece que a defesa fica jogando coisas ali, tipo fora de contexto, fora de ordem. A defesa dela nunca teve uma tese defensiva. Qual era a defesa de Monique? Qual era a tese de defesa de Monique, né? Porque você viu ali naquelas entrevistas que o Thiago Minagé deu, e aquela Camila, né? Que foi uma advogada também, parecia que, não tem defesa, né? Eles não sabem o que iriam fazer. Aquela entrevista que a Camila, acho que é a Camila Giacomi que ela está falando aqui, que a Camila deu para a Fernanda, ela falou que a única certeza que eles tinham era que o Henri tinha morrido. Aquilo ali já tinha se passado mais de 2 anos o processo. Quer dizer, a advogada, que hoje não está mais na defesa, ela não conhecia nada do processo, né, naquela entrevista que ela concedeu à Rede Rio. Então, a verdade é que Monique não teve defesa, não teve uma tese defensiva. A defesa dela ficava ali só jogando coisas ao léu, entendeu? Então, isso disse uma pessoa que é do direito, e a gente concorda com o que essa pessoa aqui falou, a gente concorda com o que o Isael falou, embora ele estava falando de outro assunto, mas dessa questão, que a nossa amiga é inocente e ela precisaria ser estimulada a falar muito, mas tem muita gente, até gente boa, gente bem intencionada, que a faz ficar calada enquanto o ex-marido dela segue mentindo aí. Mas convido vocês então a pensarem conosco outras muitas questões. E vamos responder a algumas perguntas que já tínhamos respondido, mas as pessoas têm memória curta, vamos respondê-las novamente. Pai de Henri Borel fala sobre personalidade narcisista de Monique, que é uma primeira mentira. A professora Monique ela não tem absolutamente nada de personalidade narcisista. Primeiro, que o Leniel não é psicólogo nem psiquiatra, ele nunca fez nenhuma avaliação dela. Ele está dizendo coisas que dizem respeito às suas preferências. É muito fácil sair acusando uma mulher de narcisista, psicopata, quando até a expressão mineira trem de doido envolvia isso, né? A mulher flagrava o marido traindo-a.
Aí ele falava que ela estava louca, como até hoje os homens fazem, chamam ela de louca, que está fantasiando, enfiava ela dentro de um trem que ia lá para Barbacena e ela era tratada como louca, e na verdade ela não era louca coisa nenhuma, ela só tinha flagrado o seu marido fazendo coisas absurdas contra o relacionamento deles, sendo infiéis a ela, né? Então, quem é o psicopata nessa história então? O ex-marido da professora. Quando ele vai de propósito, de podcast em podcast, sabendo que os cristãos desse país, eles acreditam nessas mentiras de homens coitadistas, essa é a psicopatia, essa é a perversidade, esse é o narcisismo, é chamar a atenção para si, quando ele sabe que a ex-esposa dele é completamente inocente. Leniel fala sobre separação de Monique Medeiros e aponta traição, que é uma outra calúnia horrorosa. O homem, ele que já vinha traindo, né? Eu não tenho como te provar isso aqui não, mas eu sei, eu estou ouvindo pessoas que passaram pela vida do senhor Leniel, mulheres que foram afetadas por ele, né? Que ele bate nas mulheres, que ele as maltrata, né? E aí ele vem com esse discurso cristão, porque ele me encheu a paciência. Não, mas que homem cristão é esse que bate em mulher? Então, primeira coisa, está muito claro no depoimento da própria professora que ela veio a conhecer o senhor Jairo no dia 31 de julho de 2020. E aí nesse depoimento ela conta que no dia dos namorados, ou seja, junho de 2020, ela tinha feito uma festa ali para homenagear o seu marido, que estava ali na casa naquele período por causa da pandemia, e ele simplesmente desprezou a festa, zombou das coisas que ela queria, das boas coisas que ela fazia para ele. Ela fazia comida, ela cuidava da casa, fazia tudo para esse homem. E aí, a partir dali, os dois conversaram e disseram que o casamento não tinha mais como continuar, já estavam separados de corpos, já tinham acordado um com o outro que o casamento não poderia continuar. E aí o que ele faz? Ele já estava lá com outro relacionamento e vem contar para vocês no podcast cristão que a Monique o traiu. Por quê? Porque no dia 31 de julho, ou seja, quase 2 meses depois que ela vai conhecer uma pessoa e ela começa a namorar essa pessoa lá para os meados de agosto, setembro, ele vai chamar isso de adultério. E ele estava fazendo o quê? Ele conta para vocês o que ele estava fazendo? Porque eu tenho pessoas que me contaram o que ele estava fazendo nesse período aí. E aí sem infidelidade, porque no papel ele era casado comigo e ele não era casado com ela no papel para ele estar com as outras namoradas, não. Então, é muito útil, né? Muito conveniente um ex-marido vir dizer mentira sobre a ex-esposa para ele sair como santinho sobre vocês. E essa que é a grande mentira perversa. Ele vai falar de uma outra mentira aqui, que a psicóloga do Henri era amiga do Jairo. Olha, gente, primeira coisa que ele fala um monte de coisas que ele não sabe sobre a psicologia. O Código de Ética da Psicologia, e eu tenho uma amostra dele aqui, não tem nada que proíba uma psicóloga atender pessoas que são conhecidas. O que o Código de Ética nos manda, nos orienta, é que a gente não faça atendimentos que possam interferir em relações interpessoais. Por exemplo, a psicóloga congregava possivelmente, eu não tenho esses detalhes, mas possivelmente ela congregava na mesma igreja da família do senhor Jairo. E aí, era uma psicóloga conhecida, eles entenderam que o menino precisava de terapia, a gente conhece a psicóloga e indicou ela, mas ela não estava ali a serviço de Jairo. Pelo contrário, ela estava fazendo o seu trabalho ético, lidando com a criança, e ele vai questionar, porque a mesma psicóloga do Henri era a mesma psicóloga da mãe. Isso é muito comum, isso é muito usual, porque a criança geralmente ela traz algum sintoma do que está acontecendo na família e a psicóloga pode ver nisso um meio de orientar a mãe na criação daquele filho. Ela não estava encobrindo o crime de ninguém, ela estava orientando essa mãe, e isso não é proibido pelo Código de Ética da Psicologia, porque a orientação psicológica faz parte das psicoterapias infantis. Então ele está inventando coisa, ele não entende nada de psicologia e agora virou o juiz da humanidade agora querendo dizer quem é que psicólogo pode ou não pode atender. Existem limitações, por exemplo, quando eu vou atender adolescentes que são menores de idade, eu já falo para a mãe ou para o pai que traz aqui, não haverá relatório para vocês das coisas que seu filho ou sua filha vier me contar aqui, porque ele tem direito ao sigilo. Por isso que ele está na psicoterapia, porque ele tem direito ao sigilo. Eu não vou ficar prestando relatório do pai e da mãe de coisas que o adolescente está falando, porque ele precisa confiar
na tecnicalidade do psicólogo, que ele não vai ficar levando coisas. Isso acontece até comigo e minhas crianças lá em casa, por exemplo. Tem coisas dos meus filhos que eu não posso ouvir, porque eu vou ouvir como pai. Eles falam lá nos seus devidos terapeutas, o terapeuta não pode me passar isso. Isso é o sigilo. Então, dessas coisas ele não entende, mas está difamando a professora e vocês estão caindo na dele. Minha mamãe não é uma mãe boa, disse Henri Borel para o pai. É engraçado, né, como que essas pessoas cristãs que entrevistam, elas entrevistam um homem que fala o que quer e aí tudo que ele fala virou verdade. Eu posso inventar qualquer tipo disso. O Leniel apresentou as provas de que o Henri disse isso, até porque tanto o Leniel quanto a professora Monique dizem que o Henri verbalizava. Então, se o Henri tinha dito isso, que ela não era mãe boa, ali era que a hora do Leniel falar assim, mas meu filho está dizendo isso de você, na sua frente, na minha frente, nós vamos para a delegacia agora. Ele teria toda a proteção da delegacia, mas ele está mentindo. Não existiu esse episódio, né? Então, já começa a mentira aí e as pessoas acreditando. Outra coisa, quando ele chega com esse discurso eleitoreiro, né, dizendo que ele lutou muito pela aprovação da lei Henri Borel. Primeira coisa, gente, o discurso dele está todo uniformizado, porque ele fala assim, a lei Henri Borel é para as crianças o que a lei Maria da Penha é para as mulheres. Mentira. A lei Maria da Penha para as crianças é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E lá já tem tudo isso que o Linel está lutando contemplado. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código Penal pune pessoas que ao ver uma criança sofrendo violência, não denuncia, não notifica as autoridades. Então não tem nenhuma inovação. A única inovação que tem na lei Henri Borel é uma inovação negativa, que é de punir as mulheres por elas serem mulheres. Punir as mães por elas serem mães. Aliás, a propósito, vou deixar um trecho para você aqui de 2 minutos do doutor e advogado Marcos Ferreira, quando ele vai mostrar isso, que o preocupa no caso Henri, é que a professora Monique está sendo punida exatamente aonde ela estava tentando lutar pela vida do filho dele, pela vida do filho dela, pela educação do filho dela. E aí vem esse homem que cria essa lei para punir a mãe. Ah, se estava em casa é porque ela tinha que se virar. É interessante que ele, né, quando ficou com o menino, isso está no livro da Paula Serra. Leniel, quando ficou com o menino, ele ou cuidou mal do menino, ou alguma outra coisa aconteceu, porque aí quando a gente vai ver a mensagem trocada entre mãe e pai do Henri, tá assim, Leniel, o que é isso no ânus do Henri? E aí, na cabeça da Monique naquele momento, porque ela não tem essa mente perversa que o Leniel tem, ela pensou assim, que ele não tinha dado banho no filho dele. Você ficou com o nosso filho e não cuidou dele, aqui está assado. Mas dizem as pessoas mais de perto do processo, que a professora Monique viu foi coisa pior ali, mas como ela confiava no pai do menino, ela não quis atribuir outras coisas. Igual ele está fazendo agora com a questão da banheira, né? Falando que ela estava se exibindo, que ela estava vendendo Henri para o Jairo, que o Jairo é um pedófilo. Um monte de coisa. A gente pode até pensar que Jairo seja assassino, mas pedófilo não existe nada no processo que aponte isso. E aí eu não estou querendo defender Jairo, só estou defendendo aquilo que é justo, que esse homem mente, exagera. Se ele é um servo de Deus, ele acha mesmo que Deus precisa de mentiras para dar alguma vitória a ele? Que Deus precisa de mentira para fazê-lo ser eleito? Vamos ver se ele vai ser eleito falando só a verdade, porque o que está fazendo ele ser eleito é a mentira. E aí ele vem com essa história. Se a professora Monique tivesse a mesma má fé que ele tem, ela falaria, não, gente, eu encontrei o ânus do Henri ferido, né? E aí falar, então, acusar o Leniel de estupro e de pedofilia. E isso vocês deveriam procurar, né, senhores entrevistadores? Procurar essas informações, trazer um furo realmente bom de reportagem. Então ele vem com essa história de que ele criou a lei Henri Borel, como se as crianças ficassem... Aí ele vem com aquele discurso eleitoreiro, né, que é 32 crianças morrendo por dia, 32 Henris morrendo por dia, traz uma estatística exagerada para comover a audiência. Vê se isso é servo de Deus. Um servo do Senhor precisa dessa mentirada, desse discursismo, dessa falsidade, dessa acusação contra a ex-mulher para poder se eleger? Ah, não. Por isso eu te falo, fica aí um pouquinho com esse trecho do Dr. Marcos Ferreira e eu volto para responder as outras perguntas. O meu maior receio hoje é que em decisões como essa que a gente está se deparando igual a da Monique, tudo bem que ali ela tinha babá, ela tinha empregada, ela tinha toda uma estrutura que movimentava e que ela podia, em razão disso, ir para o cabeleireiro, ir para uma academia, ir para onde quer. Mas a realidade brasileira não é essa. A gente tem mulheres que vivem batalhando no dia a dia, dentro de casa, fazendo o seu melhor e que
Uma mãe vai e deixa o filho na creche. Tudo bem que a gente delega a terceiros a responsabilidade, mas a responsabilidade da mãe não deixou de existir. Daqui uns dias, se alguém vai e mata alguém dentro da creche, é capaz de dizer que a mãe foi negligente, foi omissa e não está cuidando do filho. A minha maior preocupação é que a gente deixe de proteger quem efetivamente merece proteção. A minha maior preocupação é essa, é a gente chegar ao ponto de trazer uma mãe que perde o filho no sentido de que ela deva ser responsabilizada, porque caberia a ela cuidar, quando na verdade essa atribuição nem o Estado tem, nem o Estado provê. Volto a dizer que não julgo a Monique e não a vejo como responsável ou partícipe do assassinato do pequeno Henri, mas fiquei triste e chocado dela falar no primeiro momento que foi ela que encontrou o menino calado e acordou o Jairinho. Penso que ela poderia ter ido da primeira com a verdade dos fatos. Então, Erenice, é que esse caso ele é muito complexo mesmo. Para a gente entender por que a professora Monique aparentemente protegeu o seu ex-companheiro, você tem que voltar um pouquinho e entender algumas coisas. Primeiro, quando o Henri faleceu, ela não sabia que ele tinha sido assassinado, ainda está se tentando provar se é isso que aconteceu, mas ela não sabia que ele tinha sido assassinado e nem sabia que a principal suspeita era o Jairo. E aí o que acontece? Os advogados chegam para ele e falam assim, olha, você não tem como provar que você estava dormindo. Você não tem como provar que você estava, que você foi acordado e seu filho já estava morto. Você foi lá ver que o seu filho estava morto, que na hora ela até pensava que ele estava desmaiado. Né? Você vê ela toda atordoada ali no elevador, sem saber que o filho já estava desfalecido, em óbito. Então é o seguinte, como você não tem como provar a sua inocência, nós, na qualidade da defesa, vamos criar uma história, vamos criar como as coisas aconteceram e você vai seguir aquilo que a gente criou. E aí, pense bem em 3 fatores. Primeiro, ela não sabia que o filho dela tinha sido assassinado. Segundo, ela não sabia que o principal suspeito era o seu companheiro. Terceiro, mesmo ela relatando os episódios de violência que ela sofria, veja-se a Ana Hickman, ela confiava naquele homem, ela gostava daquele homem naquelas alturas. Então, quando ela começou a ver as primeiras acusações, ela estava assim, não é possível. Ele não fez isso, ela confiava nele. E aí, o que o advogado fez? Você vai decorar isso aqui. Então, ela decorou um discurso e ela já estava lá aflita, tinha perdido o filho, não sabia como ela tinha perdido o filho, ela achou que o filho tinha morrido de desgosto. O próprio Leniel deu as primeiras entrevistas entendendo que o filho tinha morrido de desgosto, de alguma coisa assim, que ninguém sabia exatamente o que era. E aí, com essas coisas todas, o que ela fez? Estavam pagando cerca de 2 milhões de reais ao primeiro advogado. Então ela decorou aquele texto, ela chega a dizer no depoimento dela que aquilo era cerca de 14 a 16 horas por dia de treinamento. E aí a mulher está aflita, está treinando porque ela precisava agora provar a inocência dela. Então ela não percebeu que algumas coisas que foram colocadas ali foram colocadas para fazer o Jairo parecer-se menos criminoso. Né? E aí é quando ela vai dizer que ela que foi acordar o Jairo. Isso foi coisa colocada pelo advogado, que ela pensando assim, gente, esse cara não matou meu filho, não é possível que ele tenha feito isso. Aí ela procurou, naquele primeiro momento, acolher o que o advogado disse, tentando, hoje ela deve morrer de vergonha disso. Agora, o que é pior disso tudo é que ela tentou esclarecer isso aos delegados antes de ir presa e os delegados não quiseram aceitar o depoimento dela. Ela tentou ir na reconstituição do crime, os advogados a impediram de ir, né? E ainda instigaram os investigadores a fazerem perguntas sobre ela. Pergunta aí em que lugar que o ar-condicionado ficava. Pergunta a ela se o Jairo fazia uso de medicações. Pergunta para ela aí se o Jairo dormia a noite inteira e não acordava. Que eram perguntas para ela responder de maneira que fizesse Jairo parecesse menos criminoso do que as investigações apontam. Então, a gente fica chocado assim, mas como é que ela protegeu ele? Porque naquele momento, não sabendo que o filho dela tinha sido assassinado, ela estava querendo proteger aquele homem em quem ela não via esse tipo de culpa. Ele era um péssimo marido, como a maioria dos maridos gente boas que vocês conhecem são. A maioria dos maridos que a gente conhece são homens tão bons quanto maltratam suas mulheres. O filhinho da mamãe aí, de muitas mulheres que estão me assistindo, ele é um cara muito legal, ele é afetuoso com a mamãe, mas ele já chama as mulheres de vagabunda. Essa foi uma vagabunda que eu peguei no final de semana. Essa violência masculina institucionalizada que a mulher não percebe, que ela é treinada socialmente para proteger isso. E foi isso que a professora Monique fez,
sem o perceber. Quando ela viu a gente, mas peraí, não, o advogado me cooptou para fazer o meu então companheiro parecer-se inocente, aí não, mas aí os delegados já não deixaram ela mais falar. Mas continuando, Helenice, então é por isso que ela, sem o saber, não estava acreditando nem que o filho dela fosse assassinado e nem que o assassino pudesse ser o marido dela, o então companheiro dela. Né? Na entrevista do Cabrini, ela disse que ninguém agrediu o menino e nem ela. Agora mudou o discurso, dizendo que ela era dopada, apanhada. Ela não mudou o discurso, não. Na verdade, ela nunca viu ninguém batendo no menino. Todo mundo que a conhece, incluindo o seu ex-marido, diz que ela nunca bateu no filho. Então ela estava mentindo, não. Agora, sobre o Jairo, ela não sabia. Aliás, as conversas com a babá mostram claramente que a Monique realmente não sabia porque a babá ocultou isso dela. Deixa eu ver se eu encontro aqui para vocês isso, que a gente tem printado. A babá dizendo que ela não iria informar para a professora Monique que o Henri sofria as agressões. Na verdade, a babá nunca viu o Henri sofrendo as agressões. Ela sabe que o Henri, um dia no colo dela, rasgou a blusa dela, ela recebeu R$100 para esconder isso da professora Monique, ou seja, ela escondeu isso da sua patroa. Né? Olha aqui, não sei se você consegue ler. Está muito claro aqui. Isso aqui é um pedaço da conversa dela com o noivo dela. Né? O noivo, namorado. É a babá falando com o namorado dela. Não sei se você consegue ler aí. Mas olha o que ela está dizendo aqui. Ó. Eu vou conversar com a Monique quando voltar. Não vou dizer o que aconteceu porque eu não vou me enfiar em uma rabuda. Isso é a babá falando. Mas vou falar para ela evitar de deixar ele comigo e Jairinho sozinho, porque Jairinho chama ele para conversar. Ou seja, quando ela diz alguma coisa para a Monique, ela só comunica que o Jairinho chama o Henri para conversar. Então a Monique não tinha as informações muito claras sobre o que realmente estivesse acontecendo. A professora Monique ela tinha algum indício e ela estava tentando provar essas questões. Ela não conseguiu, até porque você viu aí na mensagem que a própria babá estava compromissada em não deixar a mãe informada acerca disso. E aí, é claro, quando começa a aparecer as primeiras coisas, né, o laudo esquisito do corpo de um outro menino, aí ela achou aquilo estranho, então assim, não gente, o meu companheiro não fez isso não. Por mais que nós dois temos alguma relação conturbada, ele não atentaria contra o meu filho. Então, naqueles primeiros momentos, até ela descobriu aí que esse cara fez isso com outras crianças, aí que a ficha dela caiu. Se ele fez isso com outras crianças, ele fez isso com o meu filho, mas isso já tinha passado pelo menos mais de 20 dias, né? Então você até cita aqui das violências que ele fazia, no sentido de implicar com o entregador de pizza. Mas boa parte das mulheres que me assistem, inclusive nesse momento, tem maridos que fazem isso. E elas não pensam que esse marido que faz isso com elas, de expor até um entregador de pizza, possa estar atentando contra o filho dela, não? Porque a babá mesmo que deixou de informar falava, não, pode ficar tranquilo, não aconteceu nada, já está aqui comigo, está tudo tranquilo. A babá confortava a mãe de maneira que quem tinha de estar presa era essa babá que recebia para proteger uma criança e ainda omitia da mãe. Mas não consigo enxergar a Monique como inocente nessa história. E também não enxergo ela como assassina, mas sim como uma pessoa conivente que sabia das ações do seu namorado e simplesmente não tomava nenhum tipo de atitude em relação a isso. Olha, como a Monique sabia o seu namorado, era que ele era um homem que era excêntrico, obsessivo, compulsivo. Ela vai contar lá na carta dela, né, que um belo dia ele mandou todo mundo ir para todos os lugares indizíveis do mundo porque um fio que passa atrás da televisão estava fora do lugar. Então ela sabia que ele era excêntrico, que ele tinha obsessão por limpeza, que ele tinha esse monte de coisa como a maioria dos pais e homens que vocês adoram aí. Né? Igual aquele marido lá da Ana Paula Hickman. Mas ninguém vai falar que o marido da Ana Paula Hickman com isso é um violentador de crianças. Então, o que ela sabia do marido dela, do companheiro dela, era isso. Agora, ela não sabia que ele estava fazendo alguma coisa contra o Henri, porque isso nem a babá sabia dizer direito. E a babá, aquilo que ela tinha indícios, que era ele levar o menino para dentro do quarto para conversar, para mostrar o que eles compraram para uma viagem que ele iria fazer, ela vai dizer, não vou dizer isso para minha mãe, para minha patroa. Ah, o menino gritou muito, com certeza a vizinhança ouviu, mas eu não vou dizer isso para Monique. É o que a babá disse, que eu acabei de ler para vocês. E não vejo o pai Leniel como essa pessoa que o senhor diz, esse monstro. Pelo contrário, vejo um pai que luta por justiça. Aí,
assim como a Monique se enganou em relação ao seu Jairo, você se engana em relação ao seu Leniel, porque o seu Leniel não está lutando por justiça. O seu Leniel, na melhor das hipóteses, ele está lutando para consolar um sentimento de culpa que ele tem, que ele era um pai ausente em relação à vidinha do filho dele, né? Às vezes ele era ausente porque ele tinha que sair para trabalhar, mas outras vezes ele era ausente porque ele tinha a chance de estar com o filho, deixava o filho na casa da avó materna, do Henri, e ia namorar. Então, ele não era esse cara dedicado. Mas olha só, assim como vocês caem naquele jeito dele, aquela barba de um homem desconsolado, a Monique também caiu nos encantos e no conto do Sr. Jairo. É isso que vocês não conseguem entender. Eu acho que as pessoas deveriam pensar assim, se eu posso estar sendo iludido pelo Leniel, por que eu não posso entender que a professora Monique tenha sido iludida por aquele homem que era uma mistura de um homem excêntrico com um homem muito gentil, um príncipe? É isso que as pessoas diziam dele. É isso que o próprio Leniel diz nas entrevistas recentes. Ah, o Jairo tem aquele poder de iludir as pessoas, um homem tratável, carismático, e isso confundia a professora Monique, igual você agora está confusa com o Leniel chorando, lutando por justiça. Ele está lutando para apaziguar o coração dele, está lutando para ficar rico na política, está lutando para cometer violência contra as mulheres, porque isso é um misógino. Mas, assim como você se sente no direito de ficar iludida, não julgue a professora Monique porque ela foi iludida pelo Jairo, sim. Só não concorda quando o senhor diz que Monique não tinha interesse financeiro ao lado do Jairinho e que ela não sabia das agressões, pois ela foi avisada em tempo real pela babá. Então já tem 2 enganos aí, Erenice. Você de novo, Erenice. Você não pode deixar esse comentário seu aqui. Primeiro, de onde vocês tiraram que a professora Monique tinha interesse financeiro nessa coisa toda? A mulher recebia cerca de 6 mil reais como diretora de escola. Passou a receber cerca de 9 mil quando mudou o seu cargo. Ou seja, um acréscimo aí de no máximo 3 mil reais. Aí o Leniel vai de podcast falando que ela recebia 3 mil e passou a receber quase 20 mil. Ele ainda mente essas mentiras políticas que ele... eu espero que nas últimas entrevistas ele se manque, porque está provado nos autos a diferença salarial da professora Monique. Está entregue à juíza. Então, que interesse financeiro que essa mulher tinha? Agora, uma mulher agora vai ser criminalizada porque ela se relacionou com um homem que tinha poderes, que tinha dinheiro, que tinha fortuna, que tinha riqueza. A professora Monique era muito responsável mesmo vivendo com esse homem. Ela era quem bancava a escolinha particular do filho dela, ela era quem fazia um monte de coisa com o salário dela. Então, qual é o interesse financeiro que ela tinha nisso? De tanto que ela amava esse menino. É aí que o histórico dela ajuda, porque quando você vai na rede social dela, no dia a dia dela, das pessoas que a conheciam antes desse crime acontecer, que ela nem sabia que era crime, ela foi saber 30 dias depois, vai todo mundo ver que ela era uma mãe extremamente cuidadosa, não é só no sentido de deixar o Henri suprido materialmente, mas no sentido de estar presente, de conversar com ele, de educá-lo, de ser afetuosa com ele. No meu canal e também lá no Monique é Inocente, vocês vão ver vários momentos autênticos de filhos com a sua mãe, vídeos e coisas que o Leniel não tem nenhum, ele tem que fazer montagem para mostrar para você que ele era um pai presente. Então, montagem de fotos e vídeos que ele faz. Mas aí você vai dizer também que ela foi avisada em tempo real pela babá. A babá manda um vídeo do menino bancando, mas a babá não diz, olha, meu patrão, ele costuma fazer isso com as crianças. Ela nunca disse isso para a patroa. E ainda a babá falou assim, não, ele está mancando, mas eu vou dar banho nele, pode deixar, não precisa voltar não, que já está tudo resolvido, o Jairo já saiu. E aí, quando dá 2 horas depois que ela tinha mostrado o vídeo, é que o Henri vai dizer para ela alguma coisa sobre o que o Jairo fez com ele. E aí, quando ela diz isso para a Monique, olha, Monique, ele está dizendo aí que o Jairo derrubou ele da cama. A Monique pega as coisas dela correndo e aí ela chega em casa em menos de 20 minutos, por causa do trânsito engarrafado. Então, ela não estava sabendo realmente o que estava acontecendo, não. Porque quando ela vai conversar com o filho, ela inclusive fala que não foi isso que aconteceu, né? E aí, na verdade, a história do salão é a seguinte. Ela, no dia do velório, do enterro do filho dela, o que ela fez? Ela, vendo que o senhor Leniel tinha encomendado camisas para oferecer aos familiares e amigos, mas não ofereceu nada nem para ela nem para os familiares dela, ou seja, já vê que ele e Sigmar estavam tramando contra ela, ela falou assim, gente, eu preciso fazer uma homenagem ao meu filho, que ali, diga-se de passagem, ela não sabia que ele tinha morrido nem assassinado e nem que o principal suspeito era então
o seu então companheiro. Aí ela foi ao shopping, encomendou essas camisas para os familiares dela, para os amigos dela. E enquanto as camisas eram feitas, ela foi ao salão fazer o quê? Repor toda aquela situação que ela estava passando, que ela estava com o cabelo desgrenhado e tudo. Lembrando que ela só fez isso porque mesmo? Porque ela não sabia que o filho dela tinha sido assassinado. E qualquer coisa que ela fizesse, vocês iriam recriminá-la. Por quê? Se a professora Monique tivesse ido para casa, se trancado num quarto por vários dias, e falar, olha que mulher mais teatral, tá aí, ó, perdeu o filho, agora fica aí fingindo que tá chorando, fazendo teatro. Então, como ela não sabia ainda que ele havia sido assassinado, ela se arrumou para ver o seu filho pela última vez e homenagear o seu filho que tanto lhe fez bem. Essa questão do curso de culinária e de inglês, o pessoal fala, né? Ai, lá, perdeu o filho, mas estava vendo o curso de culinária de inglês. Gente, pelo amor de Deus. O que acontece? A professora Monique revela no próprio depoimento dela que ela era uma mulher de muitos cursinhos. É uma mulher que sabia fazer manufaturas, organizar festas, fazer um monte de coisa. E ela, inclusive, faz isso tudo para agradar ao filho dela, né? Que ela era muito festeira com ele, para deixá-lo feliz. E aí, um desses cursos, o curso não sabia que a mãe estava de luto. O curso não sabia que o filho dela tinha sido enterrado. O curso não sabia de nada disso. É um curso que tem lá, gente, essa moça já fez curso aqui com a gente. Foi lá e mandou uma mensagem no celular dela oferecendo um curso. E aí ela responde, olha, aqui é a Monique, sim. Né? Gostaria de saber quanto é que está esse curso de inglês. A gente faz isso mesmo de luto. Aí ela vai falar, gente, perdi meu filho, não quero saber disso agora. Algumas pessoas fariam isso e outras não. Isso não quer dizer nada que ela não estava com intenção de fugir. Ela ia fugir do quê? Do que ela não cometeu? Ela não estava com intenção de fugir. Ela não estava querendo se mudar do país. É só porque alguém, não sabendo que ela estava de luto, uma empresa ofereceu um cursinho para ela e ela apenas apressou, nem quer dizer que ela iria chegar. Olha, eu já recebi como psicoterapeuta, já recebi pessoas apressando o preço de terapia. E aí a pessoa volta meses depois, não, porque naquela hora meu filho tinha morrido, então eu só estava querendo saber o que poderia acontecer. Por exemplo, é muito comum uma mãe, após ter perdido seu filho, querer se mudar do país. Deixa eu aprender. Olha, estou me oferecendo um curso de inglês, eu não quero ficar mais aqui. Ela deveria ter feito isso, né? Não ter ficado no Rio de Janeiro, que virou um lugar de tormenta para ela. Claro que ela responderia tudo depois, mas ela deveria sair desse lugar, que até hoje tem gente que está ali para assassiná-la pelo mal que ela não cometeu. Então, curso de culinária de inglês é porque ela era uma mulher que era inscrita em vários cursos antes da morte do seu filhinho. Aí um desses cursos, tem gente que está de luta e fica recebendo ligações de telemarketing. Olha, um telefone seu que a conta está sem pagar. Aí a pessoa responde, tá vendo? Nem se importou com o filho morto. Gente, por favor, né? Então, e Monique pode usar como blogueira. Quer dizer, está dizendo assim, que assim como a gente diz que o Leniel está vislumbrando vantagem financeira com a morte do filho, ela agora está acusando a Monique de virar blogueira em cima da morte do filho. Que blogueira, gente? A mulher só estava tentando responder a perguntas. Todo mundo não gostaria que ela dissesse alguma coisa. Quando ela começa a falar, vocês falam que ela é blogueira. Embora eu dou uma certa razão para o mal entendido das pessoas de acharem que ela é blogueira, porque a defesa da Monique não se mostrou muito favorável que ela se posicionasse nas redes sociais, porque estão tentando ser uma defesa técnica. O problema é que o júri que vai julgá-la não é nada técnico, então ela se via com a necessidade de responder alguma dessas coisas. E algumas dessas respostas que ela estavam dando assustaram o seu Leniel, porque a verdade começou a aparecer, né? Então, é essa a questão. Cara, você é louco, a Monique teve culpa. Pode ser não diretamente, mas indireta. E aí, senhor advogado, jurista, promotor? Ela provou que ela não teve culpa nem direta e nem indireta. A única falha que ela teve e que qualquer um de nós teria é que ela confiava nas pessoas no começo disso tudo. Ela confiava no seu então companheiro, ela confiava no Leniel, que agora está arrasando de norte a sul do país, ela confiou nos primeiros advogados do caso, ela confia na psicoterapeuta dela, ela confia nos atuais advogados do caso, ela confiou que vocês iriam entender a situação dela. Então, se ela teve alguma falha, isso é a falha de confiar. E, na verdade, confiar nem é crime. Então, não faz sentido a sua frase, senhor Alumir. Uma mulher que tira fotos na delegacia, a babá contando para ela o que está acontecendo e ela no salão. Para mim, ela e o Jairinho deveriam pagar pena máxima. Meu Deus do céu, como as pessoas são perdidas, né? Que coisa triste.
Primeira coisa, a foto que ela tirou na delegacia, ela não estava fazendo selfie, não estava fazendo postagens à toa, não. Ela mandou uma mensagem pelo WhatsApp para uma familiar para provar que ela estava viva, que ela estava bem, porque ela estava se demorando na delegacia. Aí uma tia distante dela estava assim, minha filha, me manda alguma prova de que você está bem. Ela fez uma selfie. Aí depois, e olha, ela mandou uma selfie via WhatsApp. Aí as pessoas que tiveram acesso ao celular dela pegaram aquela selfie via WhatsApp e colocaram na rede social como se ela estivesse fazendo postagem. Ela não fez postagem nenhuma. O problema é que eu posso tirar uma selfie, eu posso ficar com cara de malandro, com cara de cafajeste, com cara de coitadista, com cara de, sei lá, de debochado. Selfie é selfie, você não tem como administrar aquilo. Nem sei como é que tá a minha cara aqui agora enquanto eu tô gravando. Tem gente que acha que eu sou doido, que eu sou falso, que eu sou pinguço, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Aí pega o publica, tá vendo? Pastor cachaceiro. É isso que vocês estão fazendo em relação à selfie da Monique na delegacia. Ela só estava mandando um sinal de vida para quem precisava saber que ela estava viva. Será que você ouviu o áudio da babá contando para a Monique o que estava acontecendo com o Henri? Você ouviu? Você ouviu? Porque não tem nenhum áudio da Monique, da babá contando para a Monique o que estava acontecendo, não. Ouviu a resposta da Monique? Tem áudio da babá contando e tem áudio da Monique respondendo? Viu o tempo que ela levou para acabar de cuidar do cabelo e da unha antes de voltar para casa para acudir seu filho? Eu vi, você viu? Você assistiu o depoimento dela? Ela entregou as provas na justiça de que quando ela fica sabendo que o Henri pode ter sido torturado, pode ter tomado uma banda, uma rasteira, caído da cama por mão do senhor Jairo, na hora que ela fica sabendo, ela fala para a cabeleireira assim, encerra o serviço, pega o carro, ainda enfrenta um trânsito engarrafado, mas apesar de todas essas coisas, ela demorou 20 minutos para chegar em casa. Quer dizer, você, senhora Glaucia, ficou com a fofoca. A fofoca diz que a Monique ficou lá até 7 horas da noite, mais de 4 horas, mesmo sabendo o que estava acontecendo. Ela não sabia o que estava acontecendo, porque nas 2 primeiras horas a babá falava assim, não, tá tudo tranquilo, não sei o que aconteceu, já saiu, ele foi lá mostrar umas coisas que ele comprou para a viagem que eles iriam fazer. A babá nunca disse para ela o que estava acontecendo e ainda mandava ela ficar tranquila, que estava tudo ok. A babá não fala assim, mãe, volta correndo, não. Mas 2 horas depois, a babá fala assim, olha, o Henri me falou que o Jairo xingou ele, derrubou ele da cama, alguma coisa assim. Aí a Monique, imediatamente chega em menos de 20 minutos na casa dela por causa do trânsito que está engarrafado. Que fosse a pé. Aí ela ia chegar, era quase 1 hora, né? Vamos nos deter um pouquinho mais sobre essa questão aí da campanha do Leniel, que as pessoas acham que a gente está querendo atrapalhá-lo a fazer justiça pelo seu filho. Mas a questão é a seguinte, é porque o Leniel, ele age com as mulheres de forma ingrata. Por exemplo, quando ele vai dizer para as pessoas que a Monique gerava muita despesa, como se ela não tivesse, igual todas as mulheres, uma múltipla jornada de trabalho. Não vou nem falar que é dupla, tripla, quatro, é múltipla. Uma mulher, quando ela está à toa, quando ela está feliz, quando ela está suave, ela tem de lidar, no mínimo, com os seus hormônios, com as suas questões, com seus processos menstruais. E aí vem esse ex-marido e começa a falar mal dessa esposa que demandava uma atenção específica, inclusive no sentido financeiro, porque todas as mulheres, quando elas estão à toa, elas estão trabalhando, tendo de administrar dores, tendo de administrar o humor por causa da própria condição feminina. E aí esse cara vem e vai se eleger como? Ele vai se eleger falando mal da ex-esposa, falando que a ex-esposa era gastadeira, quando na verdade ele mesmo se envolveu em gastos desnecessários e foi a professora Monique quem o ajudou a sair disso. Aliás, não sei se vocês sabem, um pouco antes dela ser presa, lá na primeira vez, em 2021, ela tinha acabado de conseguir um empréstimo de cerca de 100 mil reais para o seu ex-marido. Ela nunca disse isso no processo. É claro, isso foi coisa que eu fiquei sabendo no decorrer dos 2 anos. E aí esse homem ingrato vai a público falar que ela gerava gastos desnecessários, que ela era irracional nisso tudo, quando ele é que era assim. Ele vivia se envolvendo em situações que deixavam a família complicada financeiramente. A professora Monique, com a sua perspicácia, que ajudava a resolver. E hoje ele recrimina essa mulher, né? Porque ser perspicaz é ser estrategista, é ser uma mulher de má índole. Se ela é fisiculturista, então ela é mal intencionada. Se ela é inteligente, uma mulher inteligente, uma mulher que planeja as coisas, essa mulher é de má fé. Ou seja,
O homem está o tempo inteiro criminalizando a ex-esposa por ela ser mulher e por ela ter as características específicas dela, que ele fica chamando a professora Monique de assassina, de psicopata, de narcisista, sendo que ele sabe que ela não é nada disso. Então, o problema da campanha eleitoral do senhor Leniel não é que ele não tem o direito de lutar por justiça pelo seu filho, é que eu só vou acreditar na campanha eleitoral desse cidadão quando ele parar de difamar a sua ex-esposa, porque ele sabe que ela é uma mulher de caráter. E é isso que é injusto no Leniel. Ele tem o direito de se candidatar à política? Tem, mas se candidatar à política falando mal de uma mulher que ele sabe que foi uma mãe íntegra, que foi esforçada em relação ao filho dele? Ah, mas o Henri morreu nas mãos do Jairinho. Ele sabe que a ex-esposa, ela estava tentando investigar o que estava acontecendo, e ele sabe que ele mesmo sabia de coisas mais do que ela e nunca informou a ninguém. Eu vou cansar de falar isso para ver se vocês entendem alguma coisa em algum momento. Mas então, quer fazer campanha política? Por que não faz campanha política realmente na justiça? O que seria justo, senhor Leniel? É você parar de falar mal, de difamar, de mentir, de sentenciar a sua ex-esposa, que você sabe que foi uma mãe maravilhosa para o seu filho, como você não conseguiu ser esse pai. E aí a sordidez do Leniel é isso, que ele tratou de fazê-la voltar à cadeia, mesmo sabendo que ela é inocente, que não há prova nenhuma contra ela, que aliás há provas de que ela não cometeu crime nenhum. E aí ele tem a sordidez de prendê-la para ela não atrapalhá-lo nas mentiras que ele está falando por aí, né? E outra coisa, por que ele faz isso? Porque ele precisa ascender às eleições para que ele não seja investigado, porque qualquer Ministério Público sério não faria isso com qualquer mãe. A gente não tem situações no Brasil onde mulheres choraram copiosamente no enterro dos seus ex-maridos quando foi descobrir elas o haviam assassinado? Por que não se pode pensar também que esse ex-marido que agora está fazendo campanha em cima da difamação da ex-esposa também não possa estar devendo alguma coisa? Estou dizendo que o Leniel assassinou o filho? Não. Mas o que ele deve tanto que ele precisa difamar a mulher que ele sabe que é nitidamente inocente? Então, a sordidez é isso, é você prendê-la para que ela não te atrapalhe a mentir. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Uma pessoa que faz isso não merece ser eleita, não merece ser eleita. A menos que as pessoas comecem a falar: Leniel, quero votar em você. Tire a sua ex-esposa da cadeia. Leniel, quero te ajudar a fazer justiça pelo seu filho. Pare de falar mal da sua ex-esposa. Eu acho engraçado, a própria família da Monique, mesmo sabendo da sordidez do ex-marido, da filha, eles têm receio de falar mal do homem porque eles acham que é feio eu fazer o que eu estou fazendo aqui, de ficar mostrando a verdade sobre um homem estrategista. Mas esse homem não tem nenhuma dó de falar mal da professora Monique, dos seus familiares, de zombar da mulher que mais o ajudou, que foi a dona Rosângela. Dona Rosângela já ajudou esse homem de maneira maravilhosa e ele foi lá, tanto é que a dona Rosângela, no dia do sepultamento do Henri, não sei se vocês sabem disso, a mãe do Leniel foi lá na dona Rosângela e falou assim: ó, só a senhora consegue tirá-lo de lá, mais ou menos isso, né? E ela chegou para ele e falou: olha, Leniel, o seu filho, o meu neto, ele não mais está aqui. E aí o Leniel abraçou-a, né? Colocou os braços nela e os dois vieram caminhando, ou seja, a mulher que mais ajudou o Leniel, a sua ex-sogra, a dona Rosângela, foi destratada por ele dias depois, quando ele a chama de velha mentirosa, mandando voltar para Vila Kennedy, zombando dos favelados, do voto que ele vai buscar para si, caso ele seja eleito, né, no Rio de Janeiro. Ela não deixou de cuidar do filho por causa dessas coisas, não. Pelo contrário, o menino tinha 2 babás, o menino estava matriculado em ótima escola, o menino tinha outras atividades que a maioria das crianças que a gente conhece não tem o privilégio de ter. Como é que vocês falam que essa mulher não cuidava desse menino? A Helena Correia vai dizer assim: escuta só, mulheres. Estavam 3 pessoas, sendo que uma delas é uma criança. Como se costuma dizer, um mata, outro esfola. Difamação? Difamação. Eu vou guardar isso aqui para mostrar para a professora Monique para ela te processar. Porque essa sua lógica é ridícula, é uma lógica que pesa contra você mesma, senhora Helena. Helena, né? Porque quer dizer então que tem 3 pessoas e uma é criança. Aí um mata e a outra esfola. É assim? Será que você anda fazendo isso na vida? Que vergonha você, gente. 32 comentários são de mulheres. Isso me assusta muito, porque essas mulheres que acusam a professora Monique de estar nisso tudo por vislumbrar vantagem financeira, de ser coitadinhas por ter acreditado em um homem, são precisamente essas 32 mulheres, fora as outras que eu não vou vir aqui, que estão confiando num outro homem.
Como é que vocês querem que a professora Monique tenha localizado a maldade daquele homem se vocês estão confiando num outro homem mau, com uma farsa muito maior? Porque, não sei se vocês sabiam, eu tenho ouvido as mulheres que são vítimas do seu Leniel, né? Eu posso dizer, por exemplo, embora eu não possa provar isso aqui para você, mas ele sabe que ele faz isso. Que muitas mulheres que vêm aqui comentar são mulheres a serviço desse homem, né? Ele namorou, todo mundo sabe disso aí pelas redes sociais, ele namorou lá com a delegada Paula Meire, acho que é Paula Meire, Paula Mari, e ele se utilizou dela por vislumbrar vantagem eleitoral e financeira. Tá vendo vocês acreditando num homem que vislumbra vantagem financeira? E enquanto ele namorava com essa mulher, ele aprontou muito com ela, ele atraía o tempo todo com outras pessoas. Depois que ela se batiza na mesma igreja que eles se congregam, alguma coisa assim, ele já aparece poucos dias com a outra pessoa. Ou seja, é um homem que troca de namoradas como troca de roupas. E aí vocês ficam recriminando as mulheres sem perceber que esse homem, pai desse menino, não é esse lírio do campo, não é? Então chegou a mim situações, por exemplo, de ele ter apertado o pescoço de pessoas com que ele se relacionou, de mulheres, de ter tentado desganar uma, né, que ele tinha como amante enquanto ele namorava com a outra que era vista pelos outros como titular. Enfim, é um violentador de mulheres. E vocês, mulheres, 32 mulheres, as que eu mencionei aqui, caindo no conto dos homens, ao mesmo tempo que condenam uma mulher inocente. É isso que dói, mas a gente segue na luta pela verdade. Muito obrigado pela sua atenção. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.